dia a todos os ouvintes desse vídeo que semanalmente procuro levar a mensagem aos meus amigos. E hoje eu gostaria exatamente de abordar um assunto muito presente em nossa cultura contemporânea, embora não seja algo novo. Isto já, no passado, já aparecia com certa regularidade. Mas os novos tempos nos conduziram a aprofundar essa questão. É a depressão. A depressão é um valor, mas pode se tornar algo patológico. Quanto à depressão, a questão é de como lidar e viver com ela. Porque, no fundo, significa uma verdadeira arte. A arte de lidar com essa questão que é a depressão. E como eu disse já no início do vídeo, esse fenômeno não é algo exclusivo dos tempos atuais. Apesar de que hoje se acentuou tanto a depressão, que acabou, em muitos casos, numa patologia, uma doença. E uma doença que, em muitos casos, leva à morte. Observe, meus queridos ouvintes, que Jesus, em muitas ocasiões, lidou com essas situações. Lidou com depressivos, inclusive com seus próprios discípulos. Portanto, a depressão não é algo novo, e muito menos é negatividade. Todos nós temos momentos depressivos. Hoje, crianças com depressão, jovens com depressão, é um fenômeno que se acentuou na cultura contemporânea. E essa observação é pertinente e tem lógica. Por que essas crianças e esses jovens sofrem esse processo de depressão? Em outras palavras, nós podemos dizer o seguinte: a sociedade contemporânea fez uma escolha errada quando jogou e subestimou, relativizou questões básicas para o equilíbrio de uma personalidade em formação. Valores, princípios, ética e moralidade. Ora, o incentivo a uma pseudo-liberdade faz com que as novas gerações se sintam inseguras e desconfortáveis. Isso leva inevitavelmente à questão do sentido de vida, que é a meta a ser atingida, embora quando essa meta não aparece, explode a síndrome do pânico, a síndrome do medo e da depressão. Em geral, sob um enfoque patológico. É uma doença. Acaba sendo uma doença. Embora, em princípio, não seja uma doença. Então, muitas crianças e muitos jovens não aprendem mais, por exemplo, a brincar, a curtir a infância, curtir a juventude.
Os espaços todos são preenchidos por programas previamente organizados. E esse fato bloqueia o senso da criatividade, o senso do lúdico e da iniciativa da criança e do jovem. Daí, a depressão é simplesmente um passo. Queria, nesse momento, dar uma atenção à depressão vista no enfoque de um psicólogo analista e terapeuta clínico, Gustavo Carl Jung. De acordo com esse profissional da saúde, a depressão, em geral, ocorre na meia-idade. Embora, por outro lado, não quer dizer que em outras fases da vida humana não ocorra, como já abordei. Mas, de forma curiosa, Jung acena para essa questão com um dado muito interessante, quando ele diz assim: as depressões são um estímulo para se percorrerem novos caminhos, para seguir o caminho da interioridade. Entretanto, muitas pessoas se recusam a isso. Se recusam a dar esse passo, que é um passo, aliás, muito importante. Ficam presas ao passado e procuram dar prosseguimento aos padrões de vida da primeira metade da vida. Por isso que a crise existencial da meia-idade é importante a gente ter consciência. Porque é a fase onde eu começo a refazer os princípios. Não que aquilo que o pai, que a mãe, no início da vida, nos ensinaram estava errado. Mas no meio da idade, nós começamos a refletir de acordo com a nossa idade, com os nossos princípios. E isso leva muitos a entrar em crise, principalmente se no passado tiveram situações traumáticas, difíceis. Isso explode exatamente na meia-idade. Eu costumo dizer assim, dos 38 anos aos 55 é uma fase bastante difícil e com certa complexidade. E a gente deve ter a consciência de que nem sempre nós conseguimos fazer a mudança disso, ou lidar com essa situação. Porque, afinal de contas, é algo novo. Como confessor, eu como sacerdote há 42 anos, e no trabalho de aconselhamento, tenho percebido essas situações, principalmente entre casais, de modo particular. Mas também tenho atendido, acompanhado sacerdotes, religiosos e outros. Por quê? É nessa faixa etária da meia-idade que a pessoa nota que não é mais jovem, mas também não é idosa. E os valores, nesse momento, começam a sofrer uma transformação. E daí vem a crise existencial. Retomando o pensamento de Carl Jung, aliás, muito interessante, ele diz assim: as pessoas mergulham na atividade para encobrir o seu vazio interno. E aí, com a consciência leve, esquivam-se do problema.
Ao conversar com muitas pessoas, casais e outros no atendimento que faz parte do meu ministério, eles relatam um certo saudosismo, os grandes feitos da juventude para, como diz Jung, esquecer o vazio no presente momento que estão vivendo. E existem fatores que favorecem essa postura, essa conduta. Aposentadoria, separações, a perda de alguém, e por não ter aprendido a repensar a vida com critérios mais sólidos e maduros. Afinal, a vida tem um início, um meio e um fim. E essa consciência deve ser clara para nós. Para saber lidar com as situações que no decorrer da vida vão aparecendo, as nuances da história. Enfim, a busca daquilo que nós desejamos, que é a felicidade, embora a felicidade última somente em Deus. E por isso que é interessante e importante repensar a própria vida da qual nós estamos vivenciando e seguindo. Mas, por outro lado, gostaria de dizer assim, o valor que a fé, nesse momento, tem diante da depressão. Não basta apenas remédios alopáticos, remédios caríssimos. Não basta apenas se encher dessas coisas artificiais. É preciso buscar algo mais. A fé. Por quê? A angústia básica do ser humano não pode ser curada apenas com a abrangência técnica da psicologia. Ela precisa mergulhar bem mais na profundidade daquilo que se externaliza. Lembro-me nesse momento do psicólogo austríaco Paul Watzlawick, e ele diz assim: eu considero a fé uma reinterpretação da realidade. E Jung completa ao afirmar que a verdadeira terapia para a pessoa da meia-idade é a religião, pois convida a descobrir o significado oculto da meia-idade, que se esconde por detrás de tudo o que ela faz, o que ela vê e o que ela é. De maneira que a função da religião é nos levar além dos nossos desejos, dos nossos objetivos egoístas. Ela dá um substrato à nossa existência. Outro psicólogo, Frederic Flach, ele diz assim: a depressão é sempre uma chance de vida. Ela nos presta um serviço, pois nos induz de forma natural à recuperação do tempo e à reflexão sobre o nosso objetivo da nossa vida. Grande parte dos casais que procuram ajuda nessa faixa etária, com a minha experiência, eu digo assim, tenho conseguido recuperar, mostrando com firmeza que é o momento de viver o casamento com realismo.
solidificados numa espiritualidade profunda. Embora em alguns casos tenham encaminhado para algum terapeuta, para que também a ciência com a fé consigam dar uma sustentabilidade, uma razão para que a vida continue e continue com muita alegria e realização. Portanto, meus queridos ouvintes, o romantismo pode continuar entre os casais, mas não é o principal. Mas a solidez de um amor maduro, consciente, com perspectiva para um futuro encontro com Deus. Agradeço a todos que têm me acompanhado nessa reflexão, nesse início de semana, e que Deus abençoe a todos. Em nome da Trindade Santa. Amém.